Proibiu orar a papai do céu, mas obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou e na cova dos leões o jogou. O rei proibiu orar a papai do céu, mas obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou e na cova dos leões o jogou. Daniel, Daniel, vindo de Israel. Daniel, Daniel, obedeceu o papai do céu. Daniel, Daniel, na cova do leão. Mas Deus livrou com sua mão. Daniel, Daniel, vindo de Israel. Daniel, Daniel, obedeceu o papai do céu. Daniel, Daniel, na cova do leão. Mas Deus livrou com sua mão. Oi, crianças, tudo bem? Hoje a tia Paty voltou aqui com uma história bem legal. A Paty vai falar com vocês hoje a respeito de Daniel na cova dos leões. Daniel, lá no livro de Daniel, no capítulo 6, conta a história dele quando ele foi jogado na cova dos leões. E hoje a Paty vai contar para vocês direitinho como aconteceu. O rei Dario, ele era muito amigo de Daniel. Daniel era um governador porque ele era muito inteligente, ele era muito esperto, né? Ele fazia as coisas direitinho. Só que o rei Dario, ele não acreditava no papai do céu. Mas Daniel era obediente, Daniel acreditava, Daniel orava 3 vezes no dia, Daniel fazia tudo que agradava ao papai do céu. E Daniel orava na janela do palácio para que todo mundo visse ele orando. E ele estava lá, orando e buscando, e o rei Dario ficava impressionado como que Deus era tão fiel com Daniel. Os reis sonhava e ele ia e desvendava os sonhos. Quando ele foi levado de Israel pelo rei Nabucodonosor, né, para Babilônia, ele ficou ali, ele ajudou a desvendar os sonhos. Deus usou ele. Através de Deus, ele pôde falar com o rei Nabucodonosor e o rei colocou ele como governador do palácio, né? E ele pôde estar ali. Só que quando o rei Nabucodonosor morreu, eles esqueceram, depois de alguns anos, eles esqueceram de Daniel. Daniel ficou esquecido. E esse rei começou a fazer muitas coisas ruins. Daí, o que aconteceu? Num dia, Deus escreveu na parede e ninguém soube, nenhum dos adivinhos do rei Beltazar soube desvendar o que estava escrito ali. Só que a mãe de Beltazar lembrou de Daniel e chamou Daniel, e Daniel desvendou ali o que estava escrito através de Deus, né? E daí ele perdeu o trono e o rei Dario conquistou o trono. E o rei Dario era amigo dele e colocou ele na frente de todas as coisas, porque ele era muito inteligente. Só que teve outros que estavam junto com ele que tinha muitos ciúmes dele. Olha que coisa ruim, né? E daí eles foram e tramaram alguma coisa, pediram para escrever um documento aonde ninguém poderia orar a outro Deus que não fosse o Deus deles, porque eles não acreditavam no Papai do Céu. E o rei Dario foi e carimbou com o seu anel ali e ficou valendo essa lei.
Mas Daniel não teve medo. Daniel foi obediente e continuou a orar a Deus 3 vezes na janela, do jeito que ele fazia, olhando para Jerusalém. E nisso, os governadores que estavam junto com ele foi e falou para o rei. Daniel continua orando todos os dias ali. E o que aconteceu? Eles tiveram que pegar Daniel, mesmo o rei Dario não querendo. Ele procurou o dia inteirinho um motivo para tirar Daniel dessa situação, mas ele não conseguiu, porque ele já tinha carimbado o papel que não poderia estar orando para outro Deus. Então, eles conseguiram jogar ele na cova dos leões. Os leões estavam ali famintos para comer Daniel. E o rei Dario ficou muito triste. Daí ele foi e falou assim: olha, ora para o seu Deus que ele vai te ajudar. Ali ele selou com o seu anel para que ninguém abrisse a cova. E ali ele não conseguiu comer, ele não conseguiu beber e ele não conseguiu dormir a noite inteira. No outro dia, assim que amanheceu, ele foi lá, tirou a pedra e chamou Daniel. Ele estava muito angustiado, muito triste. E Daniel falou: ó, louvado seja Deus que me livrou. E ele ficou surpreso com o que Deus tinha feito com Daniel. Ele falou: sim, Deus enviou um anjo que acalmou o leão e ele dormiu e eu também pude descansar e eu confiei primeiramente. Então, o que a Paty quer dizer com vocês nessa tarde? Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo das situações, porque nós confiamos num Deus todo-poderoso que move o céu e move a terra, que organiza todo o céu e organiza toda a terra, que ele dá proteção sobre aqueles que o temem e ele guarda cada um. Deus, ele guarda a nossa vida. Deus, ele nos protege de todo o mal. Deus, ele não permite que a fome, ele não permite que o mal possa nos atingir. Na tua palavra, fala que não podemos ter medo, porque ele está conosco, né? O Salmo diz que a gente pode colocar um guarda na porta da nossa casa. Mas se Deus não guardar, de nada adianta. Então é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos abençoa. Quando a gente dorme, Ele está ali conosco nos abençoando. Não podemos ter medo, não devemos ter medo. Porque quando a gente tem medo, a gente está dizendo assim: olha, eu não estou confiando em ti, Senhor. Então, nessa tarde, a Paty quer falar para vocês assim, ó, confia no Papai do Céu. Assim como ele livrou Daniel dos leões, ele nos livra de todo o mal. Ele nos guarda embaixo das tuas mãos, como nós fôssemos a sua ovelhinha preferida. Ele sempre nos escolhe, ele sabe o nosso nome, ele sabe o nosso endereço e ele sabe quem somos, porque é ele que enxerga nós por dentro, é ele que conhece o nosso coração. Então, nessa tarde, seja abençoado pelas mãos de Jesus, seja abençoado pelas mãos de Deus. O rei Dario disse: porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. No versículo 27, ele salva, ele livra,
Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salva e livra. E livrou Daniel do poder dos leões. Então, nessa tarde, a Pati pede em oração que o Papai do Céu os guarde, que o Papai do Céu os livre de todo mal. Amém? Vamos dizer assim, Papai do Céu, o meu coração, a minha vida pertence a Ti. Nos guarde, nos livre e nos proteja como uma ovelhinha embaixo das Tuas mãos, precisando que o Senhor nos guarde. Deus nos guarde porque confiamos em Ti. Te amo, Papai do Céu. Amém? Um beijo, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E eu quero pedir para vocês, tá passando essa mensagem para os seus amiguinhos, tá? Tá deixando para eles essa mensagem. Não tenha medo de nada. Não tenha medo do escuro, não tenha medo do trovão, não tenha medo de ladrão, não tenha medo da mentira, não tenha medo daquelas pessoas que podem te fazer o mal, porque Deus é que te guarda e te livra. Até a próxima. Deus abençoe. O rei proibiu orar a Papai do Céu, mas obediente é